Fala galera da Grau, tudo certinho? Pessoal, hoje estava previsto para a gente ter uma aula sobre motociclo Atkinson, porém eu não consegui terminar de fazer o slide, a apresentação. Então, a aula de hoje vai ser falando sobre um pouquinho alinhamento e balanceamento, tá? Algo que hoje é comum a gente estar fazendo aí nas oficinas, é algo que é uma manutenção preventiva e não corretiva, como muita gente pensa, tá? Ela é preventiva porque ela previne o desgaste prematuro dos pneus, de um desgaste na suspensão também, caixa de direção, bandeja, amortecedor e tantos outros componentes aí da suspensão. Mas ela tem que ser realizada de forma preventiva. Muitas vezes os clientes chegam alegando que o veículo está puxando ou tem uma trepidação no veículo em determinada velocidade, mas isso daí já é algo que poderia ter sido evitado se tivesse feito um alinhamento e um balanceamento antes da reclamação, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O alinhamento consiste em verificar e, se necessário, corrigir a geometria de suspensão do veículo. Ou seja, a gente vai colocar no equipamento da rampa de alinhamento, né? E verificar se é necessário fazer a correção dessa geometria, do ângulo de abertura das rodas, da convergência, da divergência, e fazer essa correção caso necessário. A gente tem que seguir o padrão aí das montadoras, tá? Não é seguir o que Zezinho da esquina tinha falado, e sim algo que a própria montadora diz que é o padrão de cada veículo. Cada veículo tem sua geometria, cada um tem a sua particularidade. A gente não pode simplesmente jogar um padrão para todos os veículos, tá? Então a gente tem aí no alinhamento algumas algumas medidas que a gente precisa conferir. As principais aí são a convergência e divergência, que são os ângulos aí dos pneus em relação à linha central do veículo. A gente tem o camber, que a gente chama muito de cambagem, né? E a gente tem o caster. Todos esses ângulos são relacionados aí à geometria de suspensão, relacionado a uma linha imaginária do amortecedor, tá? E do veículo. Então, na convergência e divergência, como a gente está vendo aqui na foto, a convergência consiste em verificar se as rodas dianteiras, caso a gente passasse uma linha aqui do eixo central das rodas em diante, a gente ia ver que essas linhas iam se coincidir mais lá na frente, então elas iriam convergir para uma mesma direção, tá? Elas iam seguir para uma mesma direção. Isso se chama convergência. Divergência é quando a gente tem linhas aqui, se a gente seguisse essas linhas, elas iriam para lugares diferentes, iam seguir para lugares opostos, tá? Divergindo a direção delas, iam para direções opostas. Então a gente tem aí a correção de convergência e divergência, que é a principal característica do alinhamento do veículo é essa, tá? A cambagem. O que é finalmente a cambagem? Cambagem é justamente o ângulo de inclinação da roda, onde ela pode estar inclinando para dentro do veículo ou para fora do veículo. Isso pode ocasionar um desgaste tanto na banda de rodagem do lado interno como na banda de rodagem do lado externo do pneu, tá? Então vai depender do ângulo que se encontra. Se o ângulo é negativo, significa que a roda está inclinada para dentro. Então a parte que vai se desgastar mais é a parte interna do pneu. Se o ângulo é positivo, então a gente vai ter aí um desgaste na banda de rodagem do lado
externo do pneu, tá? Aqui no slide está mostrando dois ângulos negativos, mas é um ângulo negativo e outro positivo. Então ele diz aqui, ó, no ângulo nulo é quando as rodas estão perpendiculares ao solo. A direção é mais pesada devido a maiores cargas verticais. Então, quando a gente tem um peso total, peso bruto do veículo sobre as rodas. Então, a tendência é de que as rodas, a direção venha a ficar um pouco mais pesada. No ângulo negativo é quando as rodas estão mais próximas uma da outra na parte superior. Então, elas estão próximas de se coincidir, né? A inclinação dela. E no ângulo positivo, a roda é mais afastada na parte superior que na inferior, o que reduz o desgaste nas articulações de direção, tornando-a mais leve. Porém, claro, existe um padrão para cada veículo disso aí, tá? Então, a gente necessita verificar, caso necessário, corrigir. Muito cuidado com a correção da cambagem, porque tem veículos que não fazem essa correção mecanicamente. A gente não tem um ajuste lá mecânico que possa fazer essa correção aí. Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Geralmente, veículos de passeio não possuem isso daí. Isso é mais veículos utilitários, caminhonetes, caminhonetas, que tem esse ajuste, tá? Muito cuidado com aquele robozinho que o pessoal utiliza muito para tentar chegar a uma cambagem adequada. Muitas vezes, quando ele vai utilizar, ele acaba danificando o rolamento de roda, danificando o amortecedor. Então, não é algo que as montadoras recomendam utilizar. Se você for em uma concessionária autorizada, eles não utilizam essa ferramenta porque a própria montadora ela diz que não é homologada, não é autorizada a utilização desse tipo de ferramenta. E aí a gente tem o caster. O caster também trabalha de formas de ângulos positivos e negativos, né? E ângulo nulo. Esses ângulos são, a referência deles é em relação à inclinação do amortecedor. Então aqui tem na imagem, né, a frente do veículo à nossa esquerda. E aí ele diz o seguinte: se por um acaso o ângulo do amortecedor, o amortecedor estiver inclinado para a dianteira, significa que a gente tem um ângulo negativo, porque a roda é como se ela tivesse mais atrasada, tá? Se por um acaso a gente tem uma roda mais adiantada em relação ao ângulo do amortecedor, significa que a gente tem um ângulo positivo, um caster positivo. E se ela está em perfeito alinhamento com o amortecedor, significa que a gente tem um ângulo zero. Então o caster aqui também é zero. Geralmente o que acontece? Se por um acaso uma das rodas estiver adiantada em relação à outra, a tendência é que ela puxe para a roda que esteja atrasada, tá? Então o carro vai começar a puxar para o lado que ela vai estar atrasada. Então precisa se corrigir o caster para evitar esse desgaste dos pneus, tá? Então tem que ter muita atenção a realizar o serviço de alinhamento. A gente vai conferir algumas medidas e entre elas estão essas daí, que é a convergência, a divergência, o camber e o caster. E aí como é que a gente corrige? A gente corrige colocando o veículo na ferramenta, na rampa de alinhamento, tá? Então a gente tem uma máquina, vai variar de modelo para modelo. Tem modelos que a gente chama aí de alinhamento 3D, onde não necessita de laser, de nada desse tipo. São sensores que fazem essa leitura. Então é algo bem mais prático, bem mais rápido de se realizar. A gente tem alinhamentos que são feitos a laser ainda, um canhão de laser que vai até um quadro, está na frente do veículo, tem um espelhozinho, ele reflete esse laser para a gente ter uma referência nas rodas traseiras. Então vai variar de modelo para modelo. Nesse caso aqui seria uma imagem de um alinhamento 3D, simulando um alinhamento 3D, tá? Onde o veículo está na rampa e aí ele tem que chegar a essa faixa verde aqui, ó, tá? Por exemplo, essa roda aqui, ó, traseira esquerda, ela está fora do padrão. Então, a gente tem que verificar o que é que a gente tem que corrigir aqui, ó. Se no caso é uma cambagem, se no caso é uma convergência, divergência, tá? Então a gente tem que corrigir. A princípio ele está dizendo que ele tem um camber positivo, né? Porque ele está abrindo, está saindo aqui, e ele está tendo uma convergência aqui, ó, ele está fechando essa roda aqui. Então seria necessário fazer essa correção.
Nesse caso aqui, ó, ele está dizendo que a gente tem um camber negativo, né? Ele está fechando a roda, assim como esse daqui, e a gente está tendo aqui uma divergência. Nesse pneu a gente está tendo uma convergência. A gente precisa verificar com relação ao fabricante para ver se está dentro do padrão. Se tiver, então está tudo ok. Se não, a gente precisa fazer a correção. Tá? E aí a gente tem um balanceamento que geralmente trabalha junto, né, um com o outro. O balanceamento consiste em compensar o desbalanceamento natural do processo de fabricação das rodas, seja de ferro ou alumínio. Então a gente tem aquelas rodas que são fabricadas em ferro, onde muitas vezes o pessoal coloca uma calota, né, na frente, para deixar esteticamente melhor. E a gente tem as outras rodas que são de alumínio, tá? Então todas elas no processo de fabricação acabam ficando com uma das partes delas com um peso maior, outra menor. Isso acaba gerando um desbalanceamento da roda. E aí, quando chega a uma determinada velocidade, a tendência é que a vibração dessa roda ela vá ser direcionada totalmente à direção do veículo. Você sinta a direção vibrando em uma certa faixa de velocidade. Então, para corrigir isso daí, a gente precisa fazer o balanceamento de roda, tá? Existem algumas ferramentas necessárias para fazer esse balanceamento, onde a gente tem aqui, ó, os contrapesos, que são pesos de chumbo, tá? O material que ele tem é chumbo. Cada chumbo desse tem uma medida. Então, a gente tem um chumbo adesivo, que é utilizado nas rodas de alumínio, e tem o chumbo de garra, que é utilizado em rodas de ferro, tá? Pode ter garra alta, garra baixa, e aí vai variar de acordo com a roda, mas a gente tem esses dois tipos aqui principais, tá? Onde a gente vai utilizar segundo a ferramenta que vai nos dizer o lugar. A gente tem aí como é que a gente vai corrigir esse alinhamento. A foto ficou um pouquinho pequenininha, mas aí é uma máquina de balanceamento de roda, tá? A gente tira a roda do veículo, tem balanceadores que fazem isso com a roda no lugar, porém é mais comum essa daí. A gente retira essa roda do veículo, põe ela na ferramenta, faz com que a roda entre em movimento, e aí a ferramenta vai nos dizer quanto de chumbo a gente precisa colocar e onde colocar, tá? Então não tem muito mistério para a gente estar fazendo um balanceamento de roda. A questão é só um treinamento, juntamente com um técnico formado aí para poder realizar esse treinamento na máquina, e aí você está capacitado para poder fazer esse balanceamento. Muito cuidado se você pegar algum caso em que o cliente alega uma trepidação no volante somente quando ele freia, porque isso daí geralmente está relacionado a um disco de freio empenado ou algo do tipo. Então, não é questão de balanceamento. Se por acaso você passar um balanceamento para o cliente, você vai fazer o balanceamento e o cliente vai voltar, vai retornar chateado porque não resolveu o problema dele. Então, muita atenção quanto ao o que o cliente fala, né? O que ele está alegando quando chega à oficina, reclamando de algum inconveniente. Então, tem que estar muito atento a isso, tá? Então, basicamente é isso, alinhamento e balanceamento. É algo que a gente precisa mais de prática do que teoria mesmo em si. Na prática, você adquire bem mais conhecimento em relação a isso, mas para um primeiro momento, para quem não conhece nem nunca soube como é que se fazia um alinhamento, um balanceamento, basicamente é isso daí, tá? Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.